Então, vamos ao ensinamento desta manhã, depois destes dois testemunhos que nos devem encher de alegria. Agora de castigo em relação ao primeiro, vamos fazer há muita gente que vem a ter comigo com todo o tipo de problemas, o que é bom, mostra fé, mas às vezes a fé das pessoas está muito centrada no instrumento e pouco em Jesus. Não é? É como se uma pessoa batesse palmas ao microfone. Quer dizer, quem canta é que merece as palmas. O microfone é só o instrumento para transmitir a voz. E pronto, portanto, é importante sempre relembrarmos isso. Jesus pode curar como quiser, onde quiser, através de quem quiser. E, se quiserem, eu luto como vocês, também me confesso, também sou pecador, luto, rezo de manhã, acordo dias bem disposto, outros menos bem disposto. É uma luta. E os santos também lutaram. O Papa João Paulo II confessava-se todas as semanas, o Papa Bento XVI confessa-se todas as semanas, o Papa Francisco confessa-se de 15 em 15 dias. Porquê? Porque estamos todos a tentar melhorar. Amar Deus mais e amar os nossos irmãos também mais e melhor. Certo? Portanto, vamos repetir. Senhor Padre, o senhor é um bandido. Então, o senhor é um pecador. Muito obrigado, é verdade. Ganho vergonha na cara. Arrependa-se e acredite no Evangelho. Pronto, é verdade, é verdade. Pronto. Então, o tema desta manhã é um tema um bocadinho diferente do normal. Também para variar um pouco e também ligando ao contexto em que estamos. Já estamos no fim de julho, agora é o tempo das férias, os dias estão compridos, etc. Mudam um bocadinho as nossas rotinas habituais, penso eu. E no tempo de férias é bom, de alguma maneira, pensar em algumas coisas que habitualmente nós não temos tanto tempo para pensar nelas. Porque a vida do dia-a-dia é complicada. Trabalho, casa, trânsito, etc, etc. Sobretudo quem vive nas grandes cidades. E as férias são uma ocasião muito boa para pensar em algumas coisas que, sem dar conta, a gente acaba por não pensar no dia-a-dia. Mas são coisas importantes para a nossa vida, sobretudo mais ligadas à nossa vida, se nós quisermos, espiritual, à nossa alma. Nós é engraçado que tratamos bastante bem do corpo. Almoçamos, vamos ao médico, dormir, etc, etc. Portanto, isso não nos esquecemos. Mas depois da alma, às vezes... E a alma é um bocado mais perigosa que o corpo, porque a alma não dá muito sinal. Quando dá, já é tarde. Quando dá, já é um esgotamento, já é depressão, já é... E podia-se ter tido cuidado. Podia-se ter tido cuidado. Desembucho, Sr. Padre, onde é que quer chegar? Então, o tema são três... Eu chamar-lhe-ia três vitaminas, três coisas que são necessárias para a saúde da nossa alma. Quais são? Vão gostar de ouvir, sobretudo a primeira. A primeira todos vão gostar muito de ouvir. A primeira é descanso. Sr. Padre, eu vou-vos dizer que têm que descansar. É uma boa notícia. A segunda é silêncio. Já é mais complicado. Já há pessoas que torcem um bocadinho o nariz. E a terceira é beleza. Aqui vão ficar um bocado intrigados e as senhoras vão pensar, isso até acho muito bem. Mas já vamos ver em que sentido. Vitaminas para a nossa alma. Descanso, silêncio, beleza. A nossa alma precisa de descanso, precisa de silêncio e também precisa de beleza. Já vamos ver. E antes de entrar no argumento, vou ler algumas passagens da Escritura. Desta vez vou ler várias, pequeninas.
Como vocês já sabem quais é que são os temas em que eu vou tocar, já vamos ler estas passagens um bocadinho atentos com o que tem a ver com descanso, com silêncio e com beleza. Porquê é que eu juntei estas três coisas? Estão relacionadas mais ou menos. Descanso e silêncio mais ou menos têm a ver uma coisa com a outra. E beleza também pode ter a ver com silêncio e com descanso. Não é necessário. Acontecia-me, e acontece a muita gente, que às vezes nas férias ficava mais cansado do que quando estava em aulas. Chegava ao fim das férias estafado. Não sei se aconteceu a alguém já. Precisava das férias das férias. Com o entusiasmo que a gente vem, não é? E sobretudo quando se vai com os amigos e tal, dorme-se pouco. Vamos para não sei aonde. A gente chega à casa. A primeira semana de aulas era ótima. Eram as férias das férias. Enfim. Portanto, descanso tem muito que se lhe diga. Já vamos ver. Silêncio e beleza. E Jesus e Deus falam-nos sobre isto também, se nós estivermos atentos. Então, a primeira passagem, são tudo passagens bastante conhecidas. Aquela famosa passagem de Marta e de Maria. Lucas 10, 38. Capítulo 10, versículo 38 e seguintes. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se sentou a seus pés para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Conhecemos todos esta passagem e que bastantes vezes se aplica a nós. Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com muitas coisas. Mateus 11, 28, 30, diz Jesus: Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E agora, atenção, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. Depois, outra passagem interessante, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 e seguintes. Jesus mandou os 12 em missão e quando eles voltaram, diz o Evangelho, os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Tinham ido a evangelizar sem Jesus, sozinhos, os 12. Disse-lhes então: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram tantos os que iam e vinham que nem tinham tempo para comer. Foram, pois, no barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Depois, na própria vida de Jesus, vemos esta atitude. Jesus procura o silêncio, a solidão. Exemplo, 40 dias no deserto, sozinho. 40 dias não são 10 minutos. Depois, Jesus muitas vezes sobe ao monte sozinho para orar. E às vezes, diz o evangelista, e ficou a noite toda em oração. Às vezes manda os discípulos embora, depois de atender as pessoas, e vai sozinho. Se foi para um lugar isolado para orar. E normalmente era para o cimo do monte ou para um lugar isolado, que normalmente são lugares também bonitos, no meio da natureza. O Monte das Oliveiras, etc, etc. E à noite, quem está no campo sabe, é muito bonito o céu, é muito bonito estar num monte onde não há luz nenhuma,
Nós já não estamos habituados, porque nas cidades há muita luz, né? Mas se estiverem no meio do Alentejo, não se vê nada, olha-se para o céu e é um céu estrelado que parece que nos cai em cima, maravilhoso. Depois Jesus também convida os discípulos, por exemplo, com frases do género, a contemplar a beleza da criação. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Né? Salomão, com a sua grandeza, nunca não estava tão bem vestido como eles. Portanto, a questão da beleza. E há salmos que falam disto. Os céus proclamam a glória de Deus. Né? Ou seja, a criação, a beleza da criação fala-nos de Deus. E a mesma ideia se repete logo no início da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Diz a São Paulo, com efeito, o que é invisível em Deus, o seu eterno poder e divindade, torna-se visível à inteligência desde a criação do mundo nas suas obras. Ou seja, a criação fala de Deus, fala-nos do poder, da divindade de Deus. A criação tem muito a ver com beleza, já vamos ver porquê. Se repararem, todos os anos há concursos destes de fotografia. E se repararem, normalmente, os melhores lugares são fotografias de uma flor, de um pássaro, da natureza, o mar. É difícil bater a beleza da natureza que Deus criou. Mas vamos por ordem. Então, vou começar com o descanso e com o silêncio e depois terminar com a beleza, se tudo correr bem. Esqueci-me de avisar no início que, da parte da tarde, além das orações e da missa, vamos ter um momento de perguntas e respostas. Portanto, e aí não tenho nenhum tema preparado. O meu tema vão ser as vossas perguntas. Portanto, se alguém quer perguntar-me alguma coisa, eu gostava muito que o senhor explicasse porque a Igreja é contra o Reiki, ou não sei o quê. São sempre mais ou menos as mesmas perguntas que me fazem. Eu terei todo o gosto em explicar, o melhor que souber. Se não souber, não sei. Quem quiser pode escrever num papelinho e deixar ali na lojinha. As irmãs têm lá uma caixa, põem lá as perguntas e eu à tarde vou dar o meu melhor para responder às vossas perguntas. Segundo aviso, da parte da tarde também vamos ter um sacerdote a confessar a partir das 2h aqui. Portanto, é bom. E temos a missa depois das perguntas e respostas. 5:15 começa a missa, portanto, se alguém precisar de se confessar e quiser aproveitar, vale muito a pena. Então, descanso. Uma das frases que quando eu era mais novo ouvia ao meu pároco, o padre da minha paróquia, que nunca me esqueci até hoje e acho que tem muita verdade, que é: um homem cansado é um homem perigoso. Isto também vale para as mulheres, como é óbvio. Se repararem, muitas vezes isto nas cidades tornou-se um problema muito grande. Eu agora vivo em Lamego, a vida lá é muito mais pacata, não se vivem estes dramas com a mesma intensidade que se vive na cidade. Mas se repararem, nós nas cidades vemos que as pessoas andam irritadas e andam com muita pressa. Basta ir no trânsito, a pessoa vai no trânsito e faz uma coisa que não tem mal nenhum, vem uma velhinha, uma pessoa trava na passadeira, os trás começam logo, calma, não é? Uma pessoa quer estacionar, põe o pisca para estacionar, parece que está a fazer um crime, não é? Toda a gente apita e às vezes linguagem gestual e tudo, não é? Enfim, isto mostra que é a história do stress, não é? Estamos todos a ferver em pouca água, não é? Estamos todos muito irritadiços. Um homem cansado é um homem perigoso. No outro dia também falei com um padre que chegou à conclusão que a maior parte dos problemas das famílias atuais se resolveria com um bocadinho mais de horas de sono. É a mesma ideia. Porque é que os pais não têm paciência para os filhos quando chegam a casa? Porque vêm muito cansados. Não é? E depois deitam-se tarde. Não é? Há pessoas a sair do trabalho às 8, às 9 da noite. Portanto, chegam a casa às 9h30, 10. Depois ainda comem. Deitam-se tarde à meia-noite, 1. Mas às 6, 7 já têm que se levantar outra vez. Os médicos também dizem que
dormir de menos, a longo prazo, estraga a nossa saúde. O nosso sistema nervoso restaura-se durante o momento do sono. Portanto, significa que se nós não estamos a dormir as horas que precisamos, o nosso sistema nervoso não se está a restaurar como devia. E daí a irritabilidade, a ansiedade, o stress, não é? Como nós dizemos. Portanto, cuidado, não é? Cuidado, porque depois acabamos por descarregar nas pessoas que mais amamos, não é? A família, os filhos. Houve há uns anos também uns pais em Roma, isto foi em Itália, uns pais que, graças a Deus, tinham uma boa vida profissionalmente, tinham bons empregos, bastante dinheiro, etc. Tinham um filho, se não me engano. E o filho, às tantas, teve um desastre de moto e morreu. E os pais estavam... Pois o padre estava a tentar consolar os pais e os pais, no fundo, disseram ao padre que no fundo, não tinham tido tempo para o filho deles. O que doía mais aos pais era terem feito muitas coisas com boas intenções, mas não sobrou nada para aquele filho. E agora já não havia nada a fazer. Agora já não iam ter tempo para estar com o filho, porque Deus levou-lhes o filho, não é? Portanto, isto tornou-se, como eu dizia, difícil no mundo em que vivemos, sobretudo nas cidades. É verdade que nós não conseguimos mudar isto só por nós, não depende só de nós. Os empregos, as pessoas queixam, Sr. Padre, mas eu preciso trabalhar, eu preciso de pagar o apartamento e de pagar, ir ao Pingo Doce, e, não é? Quem é que paga as contas? Pronto, é verdade, é verdade. Mas algumas decisões estão na nossa mão. No outro dia tive uma conversa engraçada com um amigo meu que trabalhava numa empresa, não ganhava muito bem, um jovem trabalhador, ia-se casar, já se casou-se no dia 13 de maio, e recebeu uma proposta de um emprego em que ia ganhar mais. E ele ainda por cima se ia casar, mas que ia ter que trabalhar ao fim de semana, às vezes. E então ficou ali a pensar, será que sim, será que não, será que sim? E pronto, e para ele faria muita diferença porque tinha um ordenado pequeno, o outro não era muito maior, mas era um pouco maior, mas mais de 200 euros faz muita diferença para quem tem pouquinho. E ele pensou e decidiu não mudar de emprego para dedicar tempo, e neste caso ainda não tem filhos, né? Só para ter tempo para a sua esposa e para a vida em família e para Deus, porque o domingo também é muito importante. Portanto, algumas decisões dependem de nós. Não todas, né? Não todas, mas algumas dependem. E depois há outras que, às vezes, nós estamos de pés e mãos atados, numas circunstâncias, mas podemos procurar soluções. É engraçado que nós, para as coisas que queremos, até nos mexemos bem, não é? Quando queremos muito uma coisa, não é? Quando queremos a PlayStation, nós até chateamos a mãe, o pai, etc., estuda matemática e tal, que é, mãe, a PlayStation, para conseguirmos, não é? E isto devia-se aplicar também a estas questões, não é? E, portanto, hoje eu vejo que na vida em família, um dos maiores problemas, e na vida em geral, toda a gente se queixa a falta de tempo. Não tenho tempo. Eu também estou sempre a dizer, não tenho tempo. É? Mas isto temos que ter cuidado e parar, e de vez em quando, e ver, se eu tenho que ter tempo, não é? Senão tenho que fazer menos coisas, isto depois passa por algumas decisões. Tenho que fazer menos coisas e ordenar as prioridades. Há coisas que antes, há umas décadas, nós tínhamos tempo e por isso não as programávamos. Nós não programávamos quanto tempo é que eu vou estar com meus filhos, porque a vida era mais pacata e estávamos todos os dias com os filhos e em casa, e às vezes até a mãe ficava em casa e o pai também trabalhava ali embaixo, não é? E então a vida era pacata, digamos assim, e não era preciso programar tempo para estar em casa, não é? E também sobrava tempo para rezar o terço, por exemplo, que as pessoas rezavam antigamente. Hoje a vida mudou muito e de repente estas coisas muito importantes nós acabamos por pensar, não é que não queiramos fazê-las, mas
pronto, depois quando sobrar tempo, eu logo estou em minha casa, não é? Ou se sobrar tempo, logo rezo o terço. E na prática o que vai acontecendo é que depois não sobra, não é? E isto também vale para a amizade, para as nossas amizades. Temos que ter tempo para os nossos amigos. Precisamos dos nossos amigos. E às vezes não. A amizade é a típica coisa que não se programa muito, não é? Uma pessoa, vou dizer, terça-feira, das 4 às 5 é o dia de estar com os meus... É um bocado estranho, não é? Mas começamos a ter que fazer isso e a pensar nisso. Porque se deixarmos andar, não vai sobrar. E as relações humanas, como qualquer realidade humana, ou nós investimos nelas, ou elas vão murchando, digamos assim, como as plantas. Não é? Se eu deixar de regar, não me posso zangar com a planta. Então, onde é que estão as flores? Não me dás água. Portanto, isto acontece nas nossas relações familiares, com os nossos amigos, etc, etc. Portanto, um homem cansado é um homem perigoso, precisamos descansar, temos que ter cuidado com as horas de sono que dormimos ou que não dormimos. E descansar não é propriamente... o mundo também nos vendeu uma ideia de descanso pobre, às vezes. É verdade que é bom mudar de atividades, ir para a praia ou ir não sei para onde, fazer uma viagem, tudo isso ajuda muito. A cabeça precisa de mudar de ares e de arejar. Mas às vezes as pessoas acham que descansar é quase que sinónimo de divertir-se, simplesmente. É ir para os copos com os amigos e foi umas férias muito boas, fomos para os copos todas as noites. Isso no fundo não descansa tanto como ao que pode parecer à primeira vista. É bom estar com os amigos, mas não é preciso ir para os copos todas as noites, não é? Nem para as discotecas, sair às 8 da manhã. Às vezes eu estou a sair de casa em Lamego e estão os jovens lá de Lamego a chegar a ir para casa às 8 da manhã, às 7, não é? A vir da noite. Isso no fundo não os descansa muito, não é o descanso que a nossa alma precisa. Não é também simplesmente não fazer nada. Portanto, há coisas que são muito cansativas, há outras coisas que são um bocado também perigosas do ponto de vista espiritual. Uma pessoa está a ficar sentado no sofá, meio morto, a olhar para a televisão, 3 dias seguidos, não é bom. Não é? Assim, tipo, meio desmaiado, com a mel ligada. Então, está tudo bem, não há sinais de vida. É verdade que estamos muito cansados do trabalho e, portanto, que também é necessário descansar fisicamente. Mas é mais saudável para a nossa alma. Não é que eu não possa ver um programa de televisão, ver um filme bom, tudo isso ajuda, mas, no fundo, mudar de atividades. Fazer outras coisas que habitualmente eu não posso. Não é? E cada um tem os seus interesses. Não sei, eu gosto de crochê, eu não gosto, não é? Mas... eu gosto de motas, pronto, ir a ver umas motas e tal, ir a ver uma moto do meu irmão e vou dar uma volta com ele e vamos não sei aonde, ao Cabo da Roca. São programas que nos ajudam a sair da rotina do dia-a-dia e a arejar a cabeça, digamos assim. Há um descanso físico, o corpo precisa de descanso, mas há também um descanso, nós se quisermos, mais intelectual, de sair das nossas... dos nossos pensamentos habituais, normalmente ligados ao nosso trabalho. Não é? Estamos obrigados, eu sou não sei o quê, não é? Gestor, ou engenheiro, arquiteto, e então estou sempre ali com o AutoCAD ligado. E, agora preciso não sei, de fazer outra coisa. Não é? Eu vou correr ou vou fazer o que... Portanto, esse equilíbrio temos que procurar. Antigamente, se calhar, vinha um bocado espontâneo, agora temos que ser nós a querer. Então, esta é que é a decisão. Portanto, eu preciso descansar. E o descanso, como eu digo, é uma coisa que não é só não fazer nada, implica mudar de ares, mudar de atividade. Às vezes a distância geográfica, eu vejo no meu caso, a distância geográfica é muito útil. Às vezes ajuda a sair da nossa casa, fisicamente, sair da nossa casa... E parece que há alguns problemas que não viajam mais que 20 km. Se nós formos para não sei aonde... Não. Outra das coisas difíceis no mundo de hoje, mas que também temos que aprender a fazer, é a desligar o telefone. Esta coisa do estar sempre conectado
Eu vejo os mais novos já não conseguem viver. Não há net, não há net. Tipo, não há oxigênio. Para eles é mais ou menos sinónimo de não há oxigênio. E agora? Agora o Face não funciona, o WhatsApp não funciona. Estou a asfixiar, não é? Então, não é? E é preciso, porque já há vários estudos feitos sobre os mais novos, porque os mais velhos não tiveram este problema, sobre o facto de as crianças já não descansam bem à noite porque dormem com o Facebook ligado e então estão no Facebook, no telemóvel, até adormecer. E no WhatsApp. E, portanto, o cérebro já nem desliga muito. Porque aquilo faz... às 3 da manhã, deixa-me cá ver o que é que mandaram. E então, isto está a destruir a nossa saúde. Está a destruir a nossa saúde. E por isso é preciso nós termos cuidado, não é? E desligar. Não é? É como a história da televisão. Eu vejo também em muitas casas... Eu agora descobri uns amigos nossos que estavam aqui de passagem, um casal muito feliz, com 3 filhos, e eu achei muito engraçado que eles são muito amigos uns dos outros e brincam muito. E depois, passado um bocadinho à conversa, o pai disse-me, sabe, é que nós não temos televisão lá em casa. E então brincam atrás dos gatos e não sei o que mais, e eu a pensar, que bom, e não têm muitos brinquedos, eles. E podiam ter. Não é? Porquê? Porque nós, no fundo, acabamos por usar muitas distrações e muita coisa que nos acaba por fazer mal. E que, infelizmente, nós não usamos com a devida temperança, com a medida certa. Não é? Não estou a proibir usar o Facebook, mas o problema é que já não consigo desligar. Já não consigo passar 2 dias sem o Facebook. Então isso é mau sinal. É sinal que há alguma coisa que estou dependente, não é? Enfim, já há vários estudos sobre isto e portanto, também é preciso, e para quem trabalha, para os homens mais velhos, é mais útil o telemóvel. Porque o meu patrão pode-me ligar. Mas hoje é domingo. O teu patrão pode-te ligar segunda-feira. No domingo, não. Mas se ele ligar e ele pode levar a mal. Então, paciência. Ele que leva a mal. Portanto, temos que ser nós. E eu dizia, a televisão, lá onde eu estou, eu vejo que lá, aqui nas cidades, não sei se é tanto, mas lá em Lamega há muito hábito, as pessoas têm sempre a televisão acesa. A televisão liga-se de manhã, às 7 da manhã, quando acordam, e fica ligada até às 11 da noite. Não se desliga a televisão. À hora do almoço, está toda a gente a almoçar com a televisão acesa. E, portanto, há sempre aquele ruído de fundo e aquele barulho de fundo. Isso parece-me um péssimo hábito. A televisão rouba o silêncio à casa, prejudica a nossa comunicação, é um foco de distração. No momento em que estamos à mesa e em que podemos olhar um bocadinho para os outros e dizer, olha, então como é que está a correr o dia? Temos as notícias que ainda por cima só dão catástrofes e mais notícias. Não é? Portanto, cuidado. Não é? Mas se quiser ainda um conselho mais radical, não ter televisão é ótimo. É ótimo. Não é? Faz bem à nossa alma. Mas como é que eu sei as notícias? Sabes sempre, porque no trabalho sabes, os colegas sabem, vais ao cabeleireiro, contam-te tudo e mais alguma coisa, mesmo as que não saem no telejornal. Portanto, estás muito bem informada, à mesma. Portanto, há muita coisa que na vida do dia-a-dia se tornou agressiva para a nossa vida, não é? E, se nós quisermos, espiritual. Portanto, é preciso, no fundo, redescobrir a descansar. E, se quisermos, podemos olhar para estas passagens que escutámos da Bíblia e aprender com Jesus subia para rezar. Portanto, o saber estar em silêncio. E aqui o silêncio também se liga um pouco com o descanso. No mundo em que vivemos, o ruído, o barulho tornou-se quase que sempre. Não é? Nas cidades é sempre, praticamente. Então... e é engraçado, os mais novos eu vejo que também eu gosto de música, headphones, mas já há uma cultura em que o silêncio tornou-se incomodativo para muitas pessoas. As pessoas têm medo do silêncio. Não é? Os mais novos, porque o silêncio promove a reflexão e a introspeção. O silêncio ajuda-nos a olhar para nós, para Deus, para o mundo. Ajuda-nos a pensar.
E no mundo em que vivemos, o homem não quer pensar, porque a realidade é dura e é uma espécie de anestesia. O barulho é uma espécie de anestesia para não sentir a dor. É uma espécie de mascarar os meus problemas. Então vou no autocarro para as aulas e chego a casa da mesma maneira, não é? E, portanto, estamos anestesiados por mil estímulos exteriores. Também já há vários estudos que mostram como a nossa capacidade de concentração e de reflexão se está a perder. Porque nós não fomos feitos para ser tão hiperestimulados. Nós saímos de casa e temos anúncios, e não sei o que mais, e sinais, e telemóvel, e computador, e está tudo a tentar chamar-nos a atenção. E isso torna-se desgastante para o nosso cérebro e para a nossa cabeça. São demasiados estímulos. Então, começa a ser difícil processar tudo isto e isto começa a deitar fumo, às tantas. Começa a entrar em curto-circuito, devagarinho. Portanto, o silêncio, neste sentido, é um grande desintoxicante, se nós quisermos dizer assim. O silêncio. E eu ainda diria duas coisas. E há o silêncio exterior, que é difícil de conseguir, mas mais complicado e dependente deste também, é o silêncio interior. Nós até conseguimos desligar a televisão, não é? E o telefone, mas às vezes cá dentro é mais difícil desligar. Aquilo continua tudo a acelerar. E, portanto, este saber fazer silêncio... Agora o cardeal Sara, alguns já ouviram falar, escreveu um livro sobre o silêncio. Eu ainda não li, já está traduzido em português. Sei que já algumas pessoas já leram e já me disseram que é muito bom. Que bom. Um livro abençoado. Portanto, é bom, não é? Já ouvi dizer que era bom. Então, e ele é um cardeal africano que nasceu com muita natureza à volta, com calma, sem televisão. nem WhatsApp, nem Facebook, etc. E ele agora vive em Roma há muitos anos e vê como o mundo ocidental destrói a vida da alma por estas circunstâncias tão agressivas. Correria a mais, ruído a mais. E, portanto, não há nada que resista. A nossa relação com Deus rebenta, a nossa família rebenta, a nossa saúde rebenta. Tudo consequências um pouco dos mesmos problemas. Portanto, redescobrir a importância do silêncio. Jesus esteve 40 dias em silêncio, no deserto. Subiu ao monte sozinho para rezar. E também perceber que entre o silêncio e a oração, a verdadeira oração, há uma grande ligação. Nos retiros nós rezamos muito juntos e rezamos em voz alta. E é necessário porque também as pessoas precisam... há poder quando rezamos juntos. Jesus também nos ensinou isto. Onde 2 ou 3 se unirem para pedir alguma coisa ao meu Pai, eu a farei. Portanto, Jesus quer que rezemos juntos. Mas Jesus também rezava isolado e também falava, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Portanto, Jesus convida-nos a procurar o silêncio exterior, e o silêncio exterior é como que condição do silêncio interior, que, como eu dizia, é mais difícil. Eu costumo brincar, nós às vezes até podemos fazer silêncio exterior, mas cá dentro isto demora para aí 10 minutos a acalmar. Eu aconselho às pessoas, olha, quando for à missa, não vá em cima da hora, chegue 15 minutos antes, 10 minutos antes. Porquê? Porque nós já lá chegámos, mas o coração precisa de uns minutos para aterrar. Quando nós estamos prontos para a missa, o padre já está a dizer, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É verdade. A prova disso é que se eu perguntasse, qual era o evangelho de hoje? Sou padre. Agora apanhou-me desprevenida. E a primeira leitura? Eu acho que era de São Paulo. Mas qual era? É quase sempre de São Paulo, não é? Mas, enfim. E, portanto, é importante este aterrar. E que nas cidades demora ainda mais. Em Lamego é mais fácil aterrar do dia a dia. Não é preciso tanto. Em Lisboa é preciso tempo. É preciso tempo porque o corpo vai mais devagar, não é? Então, descobrir a importância do silêncio. É engraçado
Se vocês repararem, eu quando estava a preparar este tema, pensei, isto parece uma descrição da vida dos monges. Descanso, silêncio e beleza. Os monges têm sempre um mosteiro num sítio lindo, não é? Sempre num monte, com uma vistaça, passarinhos e rios e etc. Depois, muito silêncio. E depois, muita beleza. Não é? Cântico gregoriano. A gente sente-se ali no céu. Não é? E eu a pensar, isto parece a descrição da vida. E no fundo, obviamente que Deus não nos chama a nós, pelo menos à maioria de nós, a ir para o mosteiro, mas podemos aprender com eles que a vida do espírito, a vida da alma, precisa destes ingredientes. E se onde nós estamos é difícil encontrá-los, temos que nos empenhar. Temos que nos empenhar. Eu não posso agora fazer um mosteiro no meu quarto, não é? Senão o meu marido e a minha mulher vai se zangar. Mas tenho que arranjar maneiras de dar à alma estas vitaminas de que ela precisa. Portanto, o silêncio é um desafio grande. É um desafio grande. Para rezar bem, havia um cardeal que dizia uma frase engraçada. Ele dizia, eu só rezo 20 minutos por dia, mas demoro 3 horas a lá chegar. Estão a perceber? E isto é verdade, isto é verdade. É o problema do silêncio interior. Porquê é que hoje as pessoas estão tão deprimidas? Tornou-se difícil. É engraçado que eu vejo que mesmo nos cristãos, nós, na oração, somos bastante bons a falar com Deus, mas somos bastante fracos a ouvir Deus falar. Então este tornou-se um problema grande. E o que é mais importante? É o que eu tenho para dizer a Deus ou o que Deus tem para me dizer a mim? Pois, não é? Nós não paramos. E depois queixamos-nos. Estou mal. Mas o que é que Deus te disse sobre isso? Seu padre, eu estou aqui com um problema e tal, estou desempregado. E o que é que Deus te disse sobre isso? Não sei, mas Deus quer falar-te. Deus quer falar-te. Então tens que aprender a ouvir Deus. Para ouvir Deus é preciso aprender a fazer silêncio interior. E, portanto, também silêncio exterior. Não ouviríamos... Deus é como se fosse um rádio. Para ouvir a voz de Deus é preciso sintonizar com cuidado. Não é fácil. E isto é este silêncio interior. Deus fala sem palavras e também com palavras, às vezes. Deus fala de muitas maneiras, através da Bíblia, através dos outros, através dos acontecimentos. Mas, com frequência, eu só reconheço a voz de Deus quando consigo fazer silêncio interior. Quando eu paro e percebo, ontem aquilo que aconteceu foi Deus a mostrar-me isto. Acontece-me com alguma frequência. Só quando nós paramos na presença de Deus, em silêncio, é que parece que cai a cegueira. Deus está-me a mostrar isto. E eu não estava a ver, eu estava surdo. Deus estava a falar e eu estava surdo. Portanto, este é um dos desafios mais urgentes para os cristãos em geral. Aprender a ouvir a voz de Deus, todos os dias. O Salmo tem aquela passagem muito bonita, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Eu vejo imensa gente de boa vontade a querer servir a Deus e ser santo, mas que ainda não ouve Deus na sua vida. E então somos tipo galinhas tontas, a correr de um lado para o outro e a fazer às vezes coisas boas, mas que não é o que Deus nos pede. Quando aprendermos a ouvir a voz de Deus, a nossa vida vai se simplificar muito. Vai ser um alívio. Deus vai nos dizer coisas muito simples e que nos vão alegrar muito. Vou dar um exemplo de uma mãe de família que deu um testemunho bonito e que eu gostei, que Deus pediu-lhe para ela fazer um trabalho para ela, que implicava escrever algumas coisas, e depois ela tem vários filhos, 6 ou 7, Deus foi-lhe dizendo coisas simples, né? Que quando os filhos estivessem em casa, não queria que ela trabalhasse, mas que dedicasse a atenção aos filhos.
Coisa simples, né? Mas ela, com boa vontade, às vezes forçava um bocadinho a barra. Estou quase a acabar este capítulo. Faltam 3 parágrafos, né? E aquela coisa do conseguir parar, do ser forte para não. Deus disse. Né? E Deus chamava a atenção. Dizia, não, estás a fazer mal. Agora é para parares. Agora é para parares e estás com os teus filhos. Coisa simples que Deus nos pede, não é? Coisa simples. Não é? E Deus pede-nos muitas coisas que nós gostamos muito. Não é que Deus só nos pede para fazer jejum e penitência. Deus pede-nos, agora quer que conversem um bocadinho. Quer que conversem sem pressa, sem olhar para o relógio. Não é tão bom conversar com os nossos amigos, aquelas conversas que saem que parece que a noite é pequena. Não é? Deus vai-nos pedir muitas coisas destas, que não são coisas que não nos apetecem, são coisas mas que nós muitas vezes não temos a noção da importância que tem no plano de Deus. Parece quase que é perder tempo. Parece que é perder tempo. Mas não é. Portanto, aprender a ouvir a voz de Deus todos os dias. Né? Isso é preciso aprender a fazer silêncio exterior, é preciso aprender a fazer silêncio interior, que é mais difícil. Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. O que é que Maria fazia? Estava sentada aos pés de Jesus a voz de Deus. Aos olhos do mundo ocidental, ela estava a desperdiçar tempo. Não faz nada de útil, não é? Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Então temos que pedir a Deus esta graça de reorganizar estes nossos critérios e olhar para as coisas com os olhos do céu. Há muita coisa importante para a vida que nós às vezes não nos parece, não é? Sentar aos pés de Jesus parece-nos não fazer nada e afinal não é. Afinal é a melhor parte. Não é? Isto vale para a vida da oração. Às vezes deixamos para a nossa oração, o tempo que deixamos para a nossa oração são tipo as migalhas. Se sobrar um bocadinho, Deus está cheio de sorte. Não é? E ainda achamos que Deus tem que nos bater palmas. Não é? Porque eu rezo todos os dias. Sei quê. E então? Não é? Deus tem que te fazer uma estátua? Não. Tu precisas de rezar. Tu é que precisas de Deus. Não é um favor a Deus que estás a fazer. Em relação ao descanso e ao silêncio, eu diria mais uma coisa, que é preciso, hoje em dia, já disse um pouco, programar. E se nós quisermos, isto vale a nível diário, eu tenho que ter cuidado. Não é que pode haver imprevistos, pode haver, aconteceu, não sei quem foi para o hospital, tive que me levantar e não dormi nada. Paciência, acontece a todos, aconteceu a Jesus e aos apóstolos. O problema é quando, habitualmente, eu durmo 5 horas por dia, por noite, 6 horas. Isso é um problema. Isso é um problema. São Bernardo, na regra, lá, se não me engano, foi São Bernardo, mas na regra dos cistercienses, ele tinha 8 horas de sono para dar glória a Deus. Pôs ele assim. Como eu dizia, Deus vai-nos pedir coisas que nós gostamos de fazer. Aí, seu Padre, quem me dera dormir 8 horas todos os dias. Isso é que era. Pois Deus quer. Deus quer que durmas o que precisas. Os médicos, em geral, dizem que entre 7 e 8 horas é o que todos precisamos para ter saúde. O corpo precisa. Pois, obviamente, como em tudo, há casos atípicos, há exceções. Há pessoas que dormem 4, 5 horas e ficam bem, como o nosso presidente. Né? E há outras que dormem, precisam de mais. Pronto, há exceções, mas isso é em tudo. Mas regra geral, depois cada um saberá, não é? Mas regra geral, as pessoas andam a dormir menos do que o que deviam. E Deus não quer isso. E isso tem 1000 consequências práticas. Depois, a história da beleza. Olhar aqui para o nosso relógio. Já não me lembro a que horas é que eu comecei. Pronto. 12:05 foi? Está bem.
A beleza é um dos temas mais fascinantes e que parece mais fúteis no mundo em que vivemos. A primeira ideia que eu queria dizer é: vivemos num mundo em que existe uma grande distorção da arte. A arte tem por vocação pôr-nos em contacto com o belo, digamos assim. A vocação das artes é pôr o homem em contacto com o belo. E existe uma perversão da vocação da arte, porque se começou a chamar arte àquilo que não é arte, que não é belo. Não é? Agora, se tivessem aqui alguns críticos de arte, davam-me alguns tiros. Pronto, mas eu digo a mesma. Aconteceu o mesmo com a verdade e com o bem e com o amor, se nós quisermos. Vivemos num tempo de grande relativismo. Já não existe a verdade com V grande. Existe só opiniões, cá para mim, cá para ti, cá para ti. E em relação ao bem e ao mal, idem aspas. Isto para mim é bom, para ti é pecado e para ele é não sei o quê. Cada um é que sabe. Não é? A isto chamamos relativismo. Não existe verdade objetiva, não existe bem e mal objetivo e também não existe belo objetivo. É tudo relativo ao sujeito. Cada um é que decide o que é bom, o que é mau, o que é verdadeiro e o que é belo. Esta é a água do nosso aquário. Este é o ar que respiramos no mundo de hoje. Eu tenho... enfim... não queria entrar em muitos exemplos práticos para não me zangar muito com os artistas, mas existe esta perversão. Quer dizer, nós às vezes vemos teatros e pinturas e esculturas que uma pessoa tem quase um ataque de coração. Aqui está um quadro muito bonito, credo. Apanha um susto, não é? E são modas. São modas às quais nós devíamos resistir, tal como resistimos ao relativismo em relação à verdade e ao relativismo moral. O pecado é pecado, quer as pessoas gostem, quer não. Devíamos resistir em relação à deturpação do belo. O que o mundo propõe, inspirado por o inimigo, é que chamemos belo àquilo que é feio. Não é? E por isso isto manifesta-se em tudo, na pintura, na escultura, na música, etc, etc, etc. Praticamente a única coisa que escapa são os carros italianos. São lindos ainda. Mas do resto, mas é por um motivo comercial. Se forem feios, ninguém os compra. Portanto, existe esta deformação do que é o belo. E a nossa alma precisa de belo, tal como precisa de verdade. A nossa inteligência procura naturalmente o verdadeiro. E sem verdade ficamos com fome, digamos assim, ficamos insatisfeitos. Não é? Temos sede de verdade, que no fim, acaba por ser sede da fonte da verdade, de Deus. Não é? Uma filósofa famosa do século XX, que é Santa Edith Stein, era judia, filósofa, uma boa filósofa, que depois, procurando a verdade, encontrou Jesus, tornou-se carmelita, morreu mártir em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial. Ela dizia: quem procura a verdade, procura Deus. Simples. Podemos dizer a mesma coisa em relação ao bem e ao belo. Quem procura o bem, procura Deus. Quem procura o belo, a beleza, procura Deus. A beleza fala-nos de Deus. E é engraçado, tal como a verdade e como o bem, as modas têm sempre prazo de validade. Como aqueles iogurtes Danone greco. Não sei se a Danone é greco. Não devia fazer publicidade porque ninguém me paga, não é? São ótimos, mas têm prazo de validade. Se a gente não é, caduca. As modas do mundo, ou seja, o relativismo, os disparates que nós ouvimos à nossa volta, têm sempre prazo de validade. É só uma questão de tempo. A história, ou seja, a mentira nunca se aguenta muito tempo.
às tantas nós descobrimos. É só uma questão de tempo. O bem e o mal, a mentira, seja do que é que as coisas são, seja do que é bom, o que é mau, é só uma questão de tempo. Não é? Agora temos a ideologia do género. Cada um é que escolhe, etc. É só uma questão de tempo. Não é? Porquê? Porque as pessoas vão se atirar de cabeça e depois vão perceber, isto afinal é mau, isto não é bom. Pronto. O que é pena, o que a gente vê hoje é o drama dos profetas. Nós já sabemos que é mau. Pá, não bebas gasolina, não bebas. Não, eu é que sei. Isto é ótimo. Vais ver que não é. É só uma questão de tempo, não é? E isto vale também para a beleza. É engraçado, eu dou sempre os mesmos exemplos, mas são os que me vêm à cabeça. Há milhões de pintores e de autores do século XX que nós nunca ouvimos o nome sequer. Não é? E etc. Mas, e há uns que agora ouvimos o nome, que estão na berra, mas daqui a 3 anos já ninguém vai ouvir falar deles. Mas curioso que no século XX temos ainda, galerias a mostrar Caravaggios, pintores famosos, não é? E por aí afora, e concertos de Bach, Mozart, Beethoven, que já morreram há cascos de rolhas. Não é? Já morreram há tanto tempo, porque é que nós continuamos a ter concertos de Bach? Já pensaram? E porquê é que se continuam a publicar livros de filosofia de Platão, e de Aristóteles, e de Sócrates? Porquê? Porque eles tocaram qualquer coisa de eterno. Eles tocaram a verdade com V grande. Não quer dizer que eles não se tenham enganado. Eles tocaram algo de verdadeiro, de bom e de belo. E isso é à prova de tempo. E isso é eterno, podíamos dizer. E isto tem muito a ver com o céu, esta conversa. A beleza, a verdadeira beleza vai estar no céu. Não é? Porque reflete Deus. Tudo o que é bom, verdadeiro e belo, não se vai perder. Só o veneno é que Deus vai tirar. A nossa alma tem sede de beleza. E precisamos de beleza. E no mundo em que vivemos, isso tornou-se difícil, tornou-se raro. E como eu digo, o mundo quer nos enganar que é belo o que não é belo. Portanto, nós vemos filmes que não são belos, ouvimos música que é estranha, e quadros, e sei lá. E isto afeta até as igrejas. Às vezes entramos numa igreja e é difícil rezar ali. Porque é feia. É feia que se farta. Desculpem a sinceridade. A liturgia, se repararem, a liturgia era um dos lugares em que nós habitualmente tínhamos um forte contacto com o belo. As igrejas antigamente eram bonitas, os paramentos eram bonitos, a música era bonita. Não era? É muito bonito como o belo nos ajudava a encontrar Deus. O belo ajuda-nos a encontrar Deus. A nossa alma tem sede de beleza. E a nossa alma, se nós não lhe dermos verdadeira beleza, acaba-se por vingar e por adoecer. É como com o corpo, não é? Se eu não comer bife, nem coisas que fazem falta, às tantas, fico anémico e fico não sei o quê. Ficamos mal. E isto era aqui que eu queria chegar. E isto, agora temos as férias e o tempo com mais calma, é um tempo em que pelo menos podemos recuperar um pouco. Não é? Vou dar um pouco de beleza à minha alma. Não é? Não sei. E às vezes podemos aprender algumas coisas. Mas eu não gosto de música em especial. Mas nós podemos educar a nossa alma a amar o belo. Não é instantâneo. Não é? Há quem receba isto por educação. Por exemplo, o meu pai gosta de música. E de jazz e de vários tipos de música. Eu hoje gosto, porque tocava com o meu pai. Eu não gostava, aquilo parecia música de hotel. Aquelas músicas... E aquilo é bom, aquilo tem qualidade. Não é? O público daquilo é um público microscópico, não é? Mas aquilo é bom, de facto. Não é?
O que vende é música a metro, não é? Música de computador. A pessoa pode ligar o computador, vai-se embora, faz... Também não queria fazer... O Salvador Sobral ganhou a Eurovisão. Ele é muito da área do jazz. E ele mandou lá umas muito fortes. Ele diz que ele, no fundo, é contra a música a metro. Uma coisa, ele disse em inglês, disposable music. Música a metro. Ele diz, hoje vivemos numa cultura de música a metro, em que já não há... A música já não é esta experiência de beleza, como era. Mas olha que eu gosto muito de techno e de house e daquilo tudo. Eu não estou a dizer que não se possa ouvir, não é? Mas é preciso ir educando o nosso gosto para reconhecer o belo e apaixonar-se por o belo. A beleza, como eu dizia, fala-nos de Deus. Outra das coisas, se repararem, toda a boa arte, de alguma maneira, é a imitação da arte que vem de Deus. Qual é a arte que vem de Deus? Se nós quisermos, podemos dizer é a própria criação. Qual é a obra-prima de Deus? É a criação. Voltando à conversa do início, concursos de fotografia. Todos os anos há concursos internacionais de fotografia. Se forem ver as melhores fotografias do ano, muitas são da natureza. São uma montanha, um pôr do sol, espetacular. E um passarinho apanhado ali naquela fração de segundo, um pinguim, não sei o quê. Porque o que Deus fez é belo, é fascinante. É fascinante. E, de alguma maneira, a arte humana, a pintura, é uma imitação do que Deus faz, da beleza que Deus vê fazer. E, portanto, é bom, nas férias, investir na beleza, digamos assim. Esta frase tem que ser bem contextualizada, não é? Não é? Não, obviamente Deus... O ser humano, a beleza humana é muito grande. É verdade. É pena que o demónio muitas vezes distorce no mau sentido, sempre no sentido sexual, não é? Mas o corpo humano tem uma grande beleza natural. Não há maldade nisso, nem pecado. Nós é que pelo pecado, pela ferida do pecado e envenenados pelo inimigo, já temos dificuldade em olhar com olhos puros. Mas o homem em si, corpo e alma, é belo, é a obra-prima de Deus, não é? E se nós quisermos, e a beleza feminina, eu acho que ainda é mais. Deus criou o homem e depois criou a mulher. É tipo a cereja no bolo, não é? Sr. Padre, foi muito simpático agora. Mas é verdade, eu acho, é verdade, é verdade. E pronto, portanto, a beleza humana e a beleza da criação deve-nos fascinar. Hoje temos uma geração de pessoas que já estão insensíveis, que já não reagem ao belo, já não. E isto torna-nos uma espécie de zombies. Estamos uns zombies. E, portanto, a beleza... Houve um teólogo famoso do século XX, se não me engano, que disse que a beleza salvará o mundo. Uma frase bonita. Penso que foi o Baltasar, não tenho a certeza. Que era o teólogo preferido do Papa João Paulo II. A beleza salvará o mundo. Frase forte. Depois, se nós quisermos, do ponto de vista da fé, a beleza encarnada é o próprio Cristo. Nós vemos isto muito na tradição oriental. Os ícones, etc., são, sobretudo, representações do belo por excelência, o belo feito carne. Não é? Portanto, a beleza do Verbo encarnado. Não é? Enfim. Portanto, este discurso, isto foi só um aperitivo, até porque eu nunca tinha pensado muito, nem falado muito nestes temas assim, mas a minha ideia era só ser um aperitivo e uma provocação, pôr-vos a pensar nestes temas que, infelizmente, não paramos para pensar muito e que parecem um pouco fúteis e inúteis e, afinal, não são. São coisas que fazem muita falta à nossa alma. Então, 1h05... Agora é tempo para almoço, se não me engano. Encontramos-nos aqui às 2h30. Estou a dizer bem? Pronto. Bom almoço. E até já. Se alguém quiser deixar alguma pergunta ali na mesa, pode deixar.